Boa noite. Hoje nós vamos apresentar sobre histoplasmose. E nosso grupo é composto por Chayane Falcão, Bruna dos Santos, Paloma Mendes e Kézia Barbosa. A doença chamada histoplasmose, ela é uma infecção fúngica que ela tem o seu agente causador, que é a espécie da Histoplasma capsulatus. Sua classificação científica é do reino Fungi, seu filo é Ascomycota, seu subfilo é Ascomycotina, sua classe é da Ascomycetes, sua ordem é da Onigenalis, sua família é da Onigenaceae e seu gênero é Histoplasma. A histoplasmose ela é amplamente distribuída na região central e sul dos Estados Unidos, na Venezuela e na parte litoral brasileira. A histoplasmose, como foi dito no slide anterior, é uma doença contraída pela via respiratória. Ela é presente em locais com grande quantidade de acúmulo de fezes de morcego e de aves. A chance de desenvolver sintomas de histoplasmose é maior de acordo com o aumento do número de esporos que são inalados. Profissões de risco, por exemplo, são agricultores, trabalhadores de controle de programa de pragas, trabalhadores de construção e trabalhistas de final de obra. Os pacientes que apresentam dor de cabeça, febre, vermelhidão, inchaço, tosse seca e, nos casos mais severos, falta de ar, tosse com sangue, suor em excesso, principalmente à noite. Esses sintomas podem ser tratados através do uso de itraconazol durante 6 ou 12 semanas sob prescrição médica. As complicações possíveis são a síndrome de desconforto respiratório agudo, que é a dificuldade na respiração e trocas de ar, problemas de coração, insuficiência adrenal e meningite. O diagnóstico da histoplasmose é baseado nas técnicas de exame radiológico, exames laboratoriais dos fluidos corpóreos como urina e sangue, e pela cultura de secreções pela tosse, liberando material pelas traqueias, brônquios e pulmões. Todos esses métodos determinam a presença do patógeno nas amostras. As pessoas mais afetadas são crianças menores de 2 anos, e idosos e pessoas imunossupressoras. O acompanhamento para o tratamento é realizado com o pneumologista e infectologista. Podem ser tratados com o uso de itraconazol, cetaconazol e anfotericina B. A prevenção da doença histoplasmose é evitar áreas contaminadas contendo aves, galinheiro e cavernas onde o agente causador está presente. E utilizar as máscaras de proteção. Como vocês podem ver, aqui na figura 1 tem as formas de levedura da histoplasmose, que é a Histoplasma capsulatus, que ele está curado de prata, como vocês podem ver aqui. Essa outra imagem mostra a histoplasmose milenar dos pulmões dos pacientes com AIDS. Essa imagem aqui é da histoplasmose pulmonar aguda, onde os nódulos pulmonares dos pacientes têm grande quantidade de nódulos em galinheiros, onde os trabalhadores teve a contaminação. Aqui é a histoplasmose cutânea ultracenada em pacientes com aves. A vermelhidão, como foi falado anteriormente em sinais e sintomas. Esta figura aqui é a histoplasmose cutânea, que é proveniente dos pacientes com AIDS. Como a colega anterior falou no slide de sinais e sintomas também, tem a pigmentação avermelhada. Histoplasmose. A histoplasmose é uma infecção fúngica sistêmica, podendo apresentar-se desde uma infecção assintomática até a forma de doença disseminada com êxito letal. Características do agente causador.
A histoplasmose é causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, que é o fungo dimórfico existente no solo em fase micelial, mas se converte em fase leveduriforme na temperatura corpórea do homem, 37 graus Celsius. O Histoplasma capsulatum é um micro-organismo de alta capacidade de infecção, porém de baixa patogenicidade e virulência. Está presente nos solos ricos em substâncias orgânicas com pH ácido e, especialmente, contaminados com dejetos de aves de criação, morcegos ou pássaros agregados. Pode causar infecções naturais em outras espécies animais, a exemplo de cães e morcegos, ocasionando a excreção de fungos por meio de lesões intestinais e facilitando a disseminação de novos focos da infecção pelo seu deslocamento. Fisiopatologia. Na histoplasmose, a infecção quase sempre é produzida pela inalação de micronídeas da fase filamentosa do fungo. Elas penetram até o alvéolo pulmonar, onde são englobadas pelos macrófagos, iniciando-se a fase leveduriforme no parênquima pulmonar, invadindo, posteriormente, os linfonodos hilomediastinais e disseminando-se pela corrente sanguínea. Essa fungemia geralmente é assintomática, permitindo que o agente parasite todos os tecidos do sistema monocítico e estiocitário, a exemplo de pulmões, fígado, baço, linfonodo e estruturas linfáticas do tubo digestivo. Patogenicidade. A infecção ocorre a partir da inalação de conídeos presentes na natureza. O diagnóstico é feito através de prova cutânea com histoplasmina, que são caracterizados por pequenas lesões calcificadas com fungos nos pulmões e linfonodos. Esses conídeos inalados chegam aos alvéolos pulmonares e geram uma resposta inflamatória. O histoplasma capsulatum se multiplica em células do sistema imune e, a partir dos pulmões, passam a circular sistemicamente, aumentando os focos inflamatórios em vários outros órgãos, como o baço e a medula óssea. Após as primeiras semanas de infecção, há a resposta do tipo TH1, que produzem interferon gama e citocinas para ativar macrófagos, para que seja possível a lise de leveduras intracelulares do histoplasma capsulatum. As respostas imunes geradas por anticorpos específicos geram o fim da infecção primária e permitem resistência a novas infecções. A dependência da imunidade do organismo que determina como será apresentada a forma clínica. Algumas formas disseminadas de micoses produzem citocinas que inibem a TH1 e acabam por formar maus granulomas, e isso gera a produção de anticorpos em excesso, o que causa uma doença aguda e crônica. Epidemiologia da doença histoplasmose no Brasil e no mundo. Os focos de infecção são comuns em amplas áreas geográficas, havendo casos autóctones em mais de 60 países. A enfermidade clínica é muito pouco frequente e a forma progressiva grave é rara. Entretanto, em áreas onde a infecção é prevalente, a hipersensibilidade à histoplasmina indica infecção prévia, o que pode chegar às vezes a 80% da população. A prevalência eleva-se da infância até os 15 anos, não existindo diferença entre os sexos. Já foram detectados surtos na América do Sul, Bacia do Rio de Prata e Serra do Mar, em famílias, estudantes e trabalhadores residentes em áreas endêmicas, expostos a excrementos de aves ou terra contaminada, recentemente removida. E a infecção humana acontece após a inalação dos seus esporos. É, pois, uma zoonose. As pessoas adquirem essa infecção através da inalação dos esporos do fungo presentes no meio ambiente. Quais são os principais sinais e sintomas da histoplasmose? Os esporos do histoplasma capsulatum são absorvidos para os pulmões, onde se desenvolvem gerando formas de leveduras, as quais são fagocitadas por macrófagos e neutrófilos, no interior dos quais sobrevivem e se multiplicam. Na maioria das vezes, as infecções são assintomáticas e não causam problemas. Os sintomas da infecção pulmonar são os típicos de uma pneumonia, com febre, tosse, com expectoração e tremores.
Como acontece com todos os parasitas intracelulares, surgem granulomas, que visam impedir a disseminação das leveduras, mas que também são destrutivos por si mesmos. Nos indivíduos imunodeprimidos, pode ocorrer aumento no tamanho dos linfonodos e infecções no fígado e do baço. Nestes casos, a doença pode tornar-se crônica com febre, suores e mal-estar. O diagnóstico da histoplasmose é feito identificando ao microscópio as leveduras de amostra de expectoração ou por biópsia. São também de ajuda no diagnóstico a cultura microbiana, a sorologia e a radiografia do tórax, além de outros testes laborais, como imunodifusão, fixação do complemento e técnicas imunoenzimáticas, entre outras. O tratamento para histoplasmose utiliza medicamentos antifúngicos para combater a infecção dos órgãos internos. Em casos leves, a infecção pode desaparecer sem qualquer tratamento. Porém, nos casos mais graves, principalmente se o indivíduo possui deficiência no sistema imunológico, a infecção pode se disseminar por vários órgãos, podendo levar à morte. Os medicamentos mais utilizados no tratamento são hidroconazol por um período de 6 a 12 semanas ou anfotericina B, durante 12 semanas. Medicamentos como fluconazol e cetonazol podem ser utilizados se não houverem outras opções disponíveis, uma vez que esses medicamentos não combatem o fungo da histoplasmose com eficácia, podendo o tratamento ser prolongado. Campanha de promoção e prevenção da histoplasmose. Até o momento, não existem muitas medidas preventivas específicas, como vacinas, por exemplo, a não ser atividades educativas com relação ao risco de infecção, os quais devem ser implementados em atividades de trabalho que envolvam, por exemplo, o uso da terra, ecoturismo, manipulação de galinheiros e empresas de limpeza. Nesses casos, deve-se evitar a exposição desnecessária a fontes de infecção. Quando isso não for possível, é indicado o uso de materiais de proteção como máscaras, luvas e solução de formol a 3%, por ocasião de atividades de arar a terra. Em áreas urbanas, aconselha-se não alimentar animais como pombos e evitar contatos com a terra, pois pode conter resíduos das fezes contaminadas com microconídeos da fase filamentosa do fungo. As medidas de desinfecção de secreção e fômites devem ser as de uso hospitalar rotineiro. Para o futuro sanitarista, o conhecimento fisiopatológico, político, social e epidemiológico sobre doenças é de suma importância para a formação acadêmica, pois a partir desse conhecimento, este profissional será capaz de elaborar campanhas de promoção e prevenção, políticas públicas de saúde voltadas para pessoas acometidas pela doença e criar dados epidemiológicos acerca da doença, bem como as populações que ela acomete.